Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a teoria de base da medicina chinesa, a teoria do Yin e do Yang. Essa teoria ela está presente em todas as coisas do universo. Em tudo tem Yin e Yang, esse princípio tem em todas as coisas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa teoria, que inclusive foi reafirmada em um artigo recente que saiu na revista Photonics, né? Um artigo que a revista chama Nature Photonics. Dia 14 de agosto de 2023 saiu esse artigo nesta revista, né, sobre um entrelaçamento quântico de dois fótons e ele em tempo real foi captado então esses fótons que foram captados em tempo real através dessa técnica quântica, eles formaram uma imagem, a imagem do Yin e do Yang, assim como a gente tem aqui, ó, foi formado nessa bola, né, como a gente tem nessa bola aqui, a imagem do Yin e do Yang, essa imagem foi formada em tempo real por dois fótons. Então, algo que dois pesquisadores, né, um de Sapienza, em Roma, na Itália, né, e outro de Ottawa, de Ontário, no Canadá, eles fizeram essa pesquisa e publicaram esse artigo. Muito interessante, porque vieram comprovar, né, e demonstrar cientificamente a existência do que o chinês já falava há muito tempo, que é a teoria do Yin e do Yang, do Tao, né, do caminho. Então, o Yin e o Yang, para a medicina chinesa, ele representa o princípio de todas as coisas, né? A existência e a interação entre essas duas energias, né, o Yin e o Yang, eles representam o princípio da vida. Já assim como acontece outras teorias, né, a gente tem outras teorias do Big Bang, por exemplo, o surgimento de todas as coisas, na medicina chinesa seria a interpretação dessa questão do Yin e do Yang, porque essa energia do Yin e do Yang está presente em todas as coisas, como vocês verão ao longo da nossa conversa. Então, tudo começa com dois gametas, né? Um considerado Yang, o gameta masculino, e o Yin, o feminino. Então, o gameta masculino vem, né? Vem nadando, vamos dizer assim, e penetra o óvulo, né? E então ao surgimento da vida. Então eles chamam isso de yin e de yang, essa interação, né? E depois desse momento, desse encontro dessas duas energias yin yang, surge a vida, né? Da mesma forma que quando essas duas energias se separam, há o fim da vida, né? Então, o yin e o yang, eles devem estar em permanente harmonia, em permanente equilíbrio, né? Assim como o céu e a terra, né? A parte interna e externa, o alto e o baixo, são considerados opostos complementares, o yin e o yang. Então, essa teoria de base da medicina chinesa, né, ela se encontra na filosofia, na agricultura, na política, na astrologia. Todos esses aspectos eram estudados naquela época, né? Antigamente eram estudados. E, com isso, os chineses, né, eles observando a natureza, eles começaram a observar a presença do yin e do yang em diversas coisas. Há um relato, uma história de que um sábio taoísta, né, ao observar o pôr do sol atrás de uma montanha, ele observou que um lado era claro, onde tinha os raios solares, e do outro lado havia a sombra. Então, e aí ele determinou que isso seria o yin e o yang, que é o princípio da vida. Em todas as coisas há essa manifestação. E então tem um livro que foi escrito aproximadamente 700 a.C., chamado I Ching. E nesse livro eles criaram trigramas, depois hexagramas, né? E 8 hexagramas de acordo com as 8 direções dos ventos. E a combinação desses 8 hexagramas geraram 64 hexagramas. E esses 64 hexagramas, segundo a teoria, né, do Yin e do Yang, formam todas as coisas. Tem
todas as relações com todas as coisas do universo. Então, simbolizam, né, esses 64 hexagramas, eles simbolizam todos os fenômenos do universo. Então, a gente tem, por exemplo, né, as 4 estações do ano, né, verão, inverno, né, verão, inverno, né, outono, inverno e primavera, essas 4 estações. A gente tem 4 momentos durante o dia, né, durante o nosso dia, que representam essas mudanças e essas evoluções do Yin e do Yang. Então, a princípio, o nosso entendimento sobre Yin e Yang é que são duas energias opostas, mas elas não têm só oposição, elas têm complementaridade. Por quê? Como vocês podem ver aqui, ó, né, nessa bolinha, a gente tem uma parte branca e uma parte preta, e dentro da parte branca a gente tem uma bolinha preta, e dentro da parte preta a gente tem uma bolinha branca. Então, dentro de cada bolinha, cada parte dessa do Yin e do Yang, a gente tem um princípio do outro. Então, dentro do Yin existe o princípio do Yang, dentro do Yang existe o princípio do Yin. E assim, essas energias vão circulando pelo nosso corpo, né? Então, por exemplo, o dia é tido como yang, né? É o movimento, é tido como yang. A noite é a penumbra, a tranquilidade, né? É tido como yin. Então, são opostos, né? Mas complementares. Um não pode existir sem o outro, né? Então, a luz, né, a luminosidade representa yang, né? A ausência de luz, né, a falta ou a diminuição da luz, ela representa o yin. E tudo vocês vão ver que é relativo, né? Ela tem uma grande relatividade. Sempre fala assim, isso é yang em relação a aquele outro aspecto que é yin. Então, por exemplo, o frio ele é entendido como yin. Já o calor é yang, né? Igual a gente está tendo essa onda de calor aqui no Brasil nesse momento, então é uma energia muito yang, né? Se fosse frio, igual aconteceu um tempo atrás que a gente teve uma onda de frio, é entendido como yin, né? Então a retração, né? A retração é tido como yin, a expansão é tido como yang, né? O inverno é yin, o verão é yang, né? A passividade, a tranquilidade é yin, né? A atividade é yang, né? O estado de estar acordado é yang, né? O estado de estar dormindo é yin, né? Isso tudo em relação um ao outro, né? Então, se a gente pegasse o hormônio, por exemplo, o cortisol seria yang, né? Porque é o que nos mantém acordados. A melatonina, que nos faz adormecer e tranquilizar, seria considerada yin, por exemplo, né? Então, a quietude, o silêncio é yin. O barulho é yang. Uma música, por exemplo, ela tem momentos de som, né, que a gente escuta, que é tido como yang, e um momento da música que é o silêncio. Então, entre uma nota e outra, numa partitura musical, existe o silêncio. E para que uma música aconteça harmoniosamente, ela precisa desses dois estágios, que é o estágio do barulho, né, do som, e o estágio do silêncio. Então, tudo isso é relativo, né? Então, aqui a gente pode entender o yin e o yang, né? Essa relação yin-yang, por exemplo, ao longo do dia e das estações do ano. Então, em 24 horas, a gente tem toda essa transição do yin e do yang. Por exemplo, meio-dia, o sol está a pino. E lógico que isso varia de acordo com a época do ano. Então ele fica mais yang ou menos yin de acordo com o período do ano. Mas, levando em consideração apenas as horas do dia, então meio-dia, né? É o que a gente fala que o yang está pleno, né? Yang dentro de yang, né? Aquele sol a pino forte, ele é o yang pleno. Ao passar do meio-dia, o que acontece? Quanto mais em direção às 6 horas da tarde, mais essa energia yang vai diminuindo aos pouquinhos e a energia yin vai surgindo lentamente. Quando é 6 horas da tarde, né?
Obviamente isso varia, mais uma vez, né, de acordo com a estação do ano. Às vezes anoitece um pouco antes ou um pouco depois, né? Mas só a termos didáticos mesmo. Então, 6 horas da tarde, vamos dizer assim, surge, inicia-se a noite, né? Então, o Yin começa a crescer e o Yang desaparece, o Yang adormece, ele some ali, né? E o Yin começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, até chegar meia-noite, aonde está no Yin máximo, né? Aonde a energia do Yin está plena, né? E normalmente é o momento mais fresco, mais frio do dia, de um dia, mesmo que seja um dia de verão, né? Mas, por exemplo, se for um dia de inverno, meia-noite vai ser muito mais frio, né? Em relação a um dia de verão. Da mesma forma que meio-dia vai ser mais quente no verão do que é no inverno, né? Então, meia-noite, a partir da meia-noite, o Yin começa a diminuir lentamente e o Yang vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, até 6 horas da manhã, né? Onde há o nascer, né? O nascer do sol, e aí que a noite vai desaparecendo e o Yang vai surgindo cada vez mais. Então é o momento em que a energia Yang está ascendendo, né? Com toda a sua potência e força, mas ainda por crescer. E essa transformação, essa transição no dia, ela vai chegar até meio-dia. E novamente a gente tem um ciclo de 24 horas. Assim também acontece nas estações do ano, né? O verão, vamos começar lá pelo verão. O verão está no pico, onde o Yang está máximo, Yang dentro de Yang, né? À medida que vai passando o tempo do verão, a gente vai se aproximando do outono, por exemplo. O outono, na relação de horas, seria como se fosse 6 horas da tarde, e o verão vai diminuindo, diminuindo, vai entrando, vai mudando a brisa, vai mudando o vento, vai mudando a temperatura, e aí a gente chega no outono, né? O outono ainda não é gelado, né? Então, aos pouquinhos o outono vai entrando, entrando, até atingir o seu pico máximo, onde chega no inverno, né? Que é in máximo, né? Então, inverno, onde tem frio, né? E à medida que esse inverno vai passando, a gente vai se aproximando da primavera, esse frio vai diminuindo, diminuindo e vai chegando o calor para que aconteça o brotamento das plantas, para que a energia, né, das árvores, da terra possa ascender em direção ao céu. E aí a gente chega, né, na primavera, que é esse momento maravilhoso que neste instante que estou fazendo o vídeo a gente está na primavera, né? Em setembro, hoje é dia 27 de setembro, né? Então, é, essa energia da primavera começa a crescer, 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 até atingir novamente a energia Yang, né? Que é máximo, Yang máximo, que seria o verão. E assim a gente teve um ciclo anual. Como vocês viram, há uma relação, né, entre as 24 horas do dia e as 4 estações. Isso tudo acontece o tempo inteiro, né? Numa respiração eu expando, por exemplo, o pulmão, né? Yang. Na hora que eu contraio, Yin. Então, o tempo inteiro a gente está sob a influência, né? Vamos dizer assim, sob esse raciocínio da energia Yin e Yang. E na medicina chinesa, né? A gente tem 4 aspectos que a gente avalia sobre o Yin e Yang, né? Que são oposição, interdependência, consumo e deficiência e intertransformação. Isso tudo são aspectos observados dentro apenas na teoria do Yang, né? Então, oposição são estágios em que essa energia, né, são estágios opostos, né? Como eu disse, porém, esses estágios são complementares, né? Então, consumo e deficiência, por exemplo, né? Quando o Yang cresce demais, ele consome o Yin, né? Se o calor está muito, ele vai secar aquela água, ele vai derreter o gelo, por exemplo, né? Ou se o Yin está grande demais, se ele cresce demais, ele consome o Yang. Então, se tem água demais, por exemplo, perto de um local que tem fogo, ele vai secar, vai apagar aquele fogo, né? Interdependência, né? Um não pode existir sem o outro, o Yin não pode existir sem o Yang, e o Yang não pode existir sem o Yin, né? Então, não tem jeito
da vida existir sem esses dois, né? Essas duas energias. Então, o dia não pode existir sem a noite, sempre depois do dia vem a noite, e assim sucessivamente, né? Então, essa questão da interdependência. E a intertransformação, que é o quarto aspecto, é que um atinge o seu pico máximo, como a gente viu no ciclo das 24 horas, por exemplo. O Yin atinge o seu pico máximo à meia-noite, por exemplo, e começa, à medida que vai amanhecendo, o Yang esse Yin vai deixando espaço e vai se transformando em Yang. Essa energia vai nascendo até que o Yang atinja seu pico máximo e depois comece a transformar em. E assim a vida o tempo inteiro. A gente inspira e expira o tempo inteiro, né? O coração tem a sístole e a diástole, né? Ele contrai e relaxa, né? Se o coração não contrair e relaxar, se ele só contrair, por exemplo, e ficar contraído, o sangue não circula e a gente tem uma parada cardíaca, a gente morre. É a dissociação do yin e do yang, né? Então, como vocês podem ver, isso é um aspecto, um dos quatro aspectos da energia do Yin e do Yang, né? E que acontece no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Então a gente não pode falar assim, eu sou Yang, eu sou Yin, isso é Yang, né? Porque isso é Yang em relação a alguma coisa. Nada é absoluto sob o ponto de vista da medicina chinesa. Então, quando você avalia um aspecto, você avalia aquele aspecto em relação ao outro aspecto. Então, por exemplo, eu posso falar assim, julho no Brasil, né, o inverno no Brasil, por exemplo, é Yang em relação ao inverno no Canadá, que é o extremo Yin. Mas todos os dois são Yin, né? Mas quando eu comparo um com o outro, o nosso inverno é muito mais quente, por exemplo, do que o inverno canadense, que é muito frio, né? Então, é sempre em relação a alguma coisa. Isso é Yang em relação a quê? Né? É Yin em relação a quê? Então, nada no universo é absoluto, né? Então, voltando a esses quatro aspectos, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? A interdependência. Então, a interdependência, né? Interdependência entre Yin e Yang. Depende do outro, um está sempre após o outro, né? Então, para contrair é preciso expandir, o dia vem após a noite, atividade, descanso, energia, matéria, todo esse processo, né? Então, não tem como um existir sem o outro. A matéria gera energia, a energia dá, né, faz com que o sangue circule, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Então, isso são aspectos são nos quatro aspectos importantes, né? Consumo e deficiência, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre consumo e deficiência. Então, o equilíbrio, pensa numa linha aqui, ó, imagine uma linha, o equilíbrio ele é dinâmico, então fica mais ou menos assim, ó, o tempo inteiro, né? Yin e Yang, Yin e Yang. Então, esse braço meu é Yang e esse é Yin, por exemplo. Ó. Então, o braço direito é Yin e o braço esquerdo é Yang. Então, muitas vezes a gente tem uma deficiência, né? Deficiência de Yang. Então, olha só, a gente diminui o Yang e aí o que acontece? Está tendo por causa de consumo, né? Deficiência Yang. Então, essa deficiência de Yang, a gente tem uma falsa impressão que o Yin cresceu, mas ele não cresceu. Na verdade, quem diminuiu foi o Yang, né? Agora, a gente pode ter também um aumento real do Yang, né? E esse aumento real do Yang faz com que, como eu já expliquei, consuma a energia Yin, né? Então, agora, às vezes, a gente tem também, por exemplo, o que a gente chama de deficiência de Yin. Muitas vezes você vai no seu médico e ele fala que você está com deficiência de Yin. É o que? O Yin está diminuindo, a água está diminuindo dentro do organismo da gente, por exemplo, né? Aí você tem a sensação de que você está com calor, por exemplo, no climatério, há uma deficiência de Yin normalmente. E essa deficiência de Yin gera aquelas ondas de calor, sudorese noturna, né? Aquelas ondas que vêm, né, periodicamente.
E aquilo não é excesso de Yang, aquilo é deficiência de Yin. O Yin diminuiu, né? E também nós temos o excesso de Yin. Então, a pessoa às vezes começa a ficar com excesso de Yin e, na verdade, você tem a sensação de que ela está com menos Yang, né, com menos energia, mas ela está com aquela quantidade de Yin maior. Então, isso gera, esses desequilíbrios gera consumo constante entre um e outro, né? A intertransformação, como eu expliquei antes, né? Então, verão vira inverno, né? Vai, evolui, né? Verão, outono, inverno, né? O dia, a noite, né? A vida e a morte são processos, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, morre, né? Calor se transforma em frio, né? Euforia, por exemplo, às vezes a pessoa bebe e tem aquela euforia, né? De ter bebido e aquela energia dá um pico aí de repente depois vem aquela sensação de abatimento, né, de banzo, de ressaca, né, de depressão, que é o quê? O pico de energia, ele transformou Yang em Yin. Né? Então, no Neijing, né, Wang de Neijing, que é um livro clássico de medicina interna, né, ele fala algo muito interessante sobre essa questão do Yin Yang, que está descrito lá no Neijing, né? O Imperador Amarelo fala assim: o Yin corresponde à falta de movimento e sua energia simboliza a Terra. Terra estável, tranquila, né? E o Yang corresponde ao movimento e sua energia simboliza o céu, né? O espaço. Né? Portanto, o Yin e o Yang são os caminhos da Terra e do céu. Isso é uma das falas sobre o Yin e o Yang que a gente tem lá no livro do Imperador Amarelo, que representa muito bem essa questão do Yin e do Yang. Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que tenha levado um pouco de entendimento sobre o Yin e o Yang, né, sobre essa teoria do Yin e do Yang, que a gente aplica extensivamente na prática clínica, mas se vocês observarem, a gente tem o Yin e o Yang presente em todas as coisas da vida da gente, ok? Muito obrigado por assistir e até breve. Um abraço, até o próximo vídeo.